Recording in progress. Bom dia quem está no Facebook, bom dia quem está aqui no Instagram, bom dia quem está... Bom dia, Sirene, seja muito bem-vinda. Abrindo aqui um pouco mais tarde hoje, por alguns contratempos que a gente tem que agradecer, né? Todos os contratempos têm sempre algo para nós aprendermos. Então, nunca os contratempos são bom dia, meu amor. Nunca os contratempos são para nos atrasar ou para tirar do foco. Eles sempre têm um porquê. Tudo tem uma segunda intenção, né? Então, se não abrimos essa sala às 9 horas, é porque não estava na hora, não tinha que fazer, algo estava impedindo, e é por aí. Vamos vibrar gratidão por estar abrindo agora, 9h13. Olha que número mais lindo, não é? O número 1, o número 3, que é o número do amor, o número da Mestra Rowena. Vamos ancorar essa energia da Mestra Rowena hoje aqui conosco. Ancorar a bandeira do amor, a bandeira da paz, a bandeira do amor incondicional. Acima de tudo, vamos nos amar, tratar do amor próprio, tratar do amor pelos outros, pelos irmãos. Bom dia, Solange, seja muito bem-vinda. Então, é sobre isso. Tudo que nos acontece tem uma segunda intenção. E tudo que nos acontece devemos agradecer e não reclamar. Então, vamos agradecer por estar entrando agora, nesse momento presente. Estamos sempre no aqui e agora, né? Vamos à nossa prece para ancorar o que vamos ler neste dia de hoje. Bom dia, minha linda. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte,
pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Bom dia, Sônia, seja muito bem-vinda. Então, neste dia de hoje, nesta quinta-feira, o dia que nós temos a aula do nosso curso, né, às 18 horas, vamos começar esta leitura. O nosso decreto de hoje, o decreto de Saint-Germain, para o dia de hoje, é o 7:9. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoados no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Olha esse decreto de hoje, que você pode começar a fazer a sua alquimia. Quando você começa a alquimia, você começa primeiro construindo as matérias, não é? Então, olha só, eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu posso conceber ou desejar. Eu vou ler mais uma vez para nós ancorarmos este decreto. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu posso conceber ou desejar. Então, vamos ancorar este decreto neste dia de hoje, vamos decretar que a nossa vida seja sempre abençoada, vamos criar todas as matérias que nós precisamos para o que desejamos também, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa manifestação, para a nossa alquimia, né? Estamos estudando para ser alquímicos. Este é o nosso estudo no curso, para sermos os alquimistas da era de ouro. Somos perfeitos alquimistas. Então, vamos estudar tudo isso, aprender a fazer a autoalquimia primeiro, a autotransformação primeiro. As origens místicas dos Estados Unidos da América. Nenhum povo é capaz de melhor conhecer e adorar a mão invisível que conduz os destinos dos homens do que o dos Estados Unidos. George Washington, primeiro discurso de posse. Vocês sabem que Saint-Germain esteve lá com o primeiro presidente dos Estados Unidos, não é? Uma mão invisível nos destinos da humanidade, em uma época de política de poder, de milagres científicos e de ameaças definitivas, pôde constituir surpresa que uma das ideias mais antigas e amplamente aceitas fosse a de uma mão divina instituía e governava as nações. Os primeiros norte-americanos acreditavam que uma inteligência invisível conduzira o desenvolvimento da Revolução Americana e o destino dessa nação. John Adams escreveu, abre aspas, a América foi escolhida pela providência como teatro no qual o homem representaria a sua verdadeira personalidade, fecha aspas. E Patrick Henry afirmou, abre aspas, existe um Deus justo que preside os destinos das nações, fecha aspas. Em nenhuma parte, os indícios da mão invisível de Deus são mais evidentes do que nas questões dos Estados Unidos, pois a rápida ascensão da República Americana nada mais foi do que milagrosa. De uma colisão indefinida de estados litorâneos unidos, tanto por sua aversão ao rei britânico, quanto por uma afeição fraternal, os Estados Unidos cresceram e se transformaram de minúscula comunidade pré-industrial em potência econômica, tecnológica e militar de destaque mundial em menos de 2 séculos. O país tornou-se a terra da liberdade política e religiosa,
farol de esperança para as nações e palco de um grande épico histórico. Em torno do século XX, os Estados Unidos haviam se tornado uma terra orgulhosa. O norte-americano, seguro de si, tinha a história como testemunha. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, quando a República encontrava-se aparentemente no apogeu, constituiu uma dupla surpresa para os norte-americanos verem-se sacudidos em suas bases sob o impacto dos acontecimentos. Emergindo da década de 1950, a República mergulhou em mares sombrios. Cidades universitárias e bairros pobres explodiram em chamas e violência. Abriu-se um abismo entre jovens e adultos, entre modernos e antiquados, negros e brancos, conservadores, liberais e radicais. Inúmeras e variadas revoluções despedaçaram a nação, como uma série de terremotos, drogas, rock e rebeldia contra o sistema, dentre outras manifestações, sacudindo as bases da República. Com a rapidez de um raio, o presidente John E. Kennedy, um símbolo para a juventude, foi abatido. A nação chorou e nunca mais foi a mesma. Em seguida, sobreveio o assassinato de Martin Luther King Jr. e de outro Kennedy. E as trevas cobriram a terra. Ou teria sido um espírito pairando? Quem poderia enxergar a conclusão de um desígnio interior? O brilho da esperança ou uma mudança no curso dos acontecimentos? Em meados da década de 1970, de maneira geral, a tormenta amainara, mas a nação estava desorientada e deprimida. A guerra no Vietnã e o Watergate haviam transtornado a psique nacional e minado a confiança da maioria dos norte-americanos em seus objetivos. Os anos Ford foram anos sem rumo e sem brilho. Durante o mandato de Carter, o prestígio dos Estados Unidos diminuiu tanto que seus aliados deixaram de considerá-lo líder do mundo livre, avisando que agora o país era um parceiro em igualdade de condições. O imperialismo soviético continuou incontestado, porque era considerado sem importância ou inexistente. Aparentemente, os Estados Unidos haviam se tornado um gigante impotente e infeliz. A captura de 66 norte-americanos no Irã constituiu o auge da ignomínia. Na verdade, este foi o ponto crítico. Em primeiro lugar, houve o choque e a indignação. Em seguida, a prisão suscitou uma onda de patriotismo crescente, mas em grande medida despercebida. A engenhosidade, o senso de humor e a determinação Yankee retornaram. A invasão soviética do Afeganistão mobilizou os norte-americanos, que decidiram resistir ao comunismo. E, de súbito, o espírito aparentemente adormecido dos Estados Unidos despertou para o alvorecer de uma ressurreição. O presidente Carter estava em descompasso com a nova ordem. Bom dia, Félix. O eleitorado retirou-o
e instalou um homem que prometera conduzir a recuperação do país, Ronald Reagan. 40º presidente norte-americano despertou o espírito norte-americano para uma vitória retumbante. Conquanto um dos temas da campanha de Reagan tenha sido a retornada da grandeza norte-americana, sua eleição foi antes efeito do que causa. Ele aproveitou a onda e não provocou a maré. Algo sutil, embora mais poderoso do que qualquer homem, está e sempre esteve impulsionando a nação para adiante, rumo a alguma meta inominada. Não obstante o retorno da pompa e circunstância da herança norte-americana, no que se refere... Não, desculpa, gente, pulei um parágrafo. Conquanto um dos temas da campanha... Não, foi isso mesmo. Não obstante o retorno da pompa e as circunstâncias da herança norte-americana, do que se refere ao estilo, o novo patriotismo ainda é mais um sentimento do que uma articulação consciente de valores. Ainda impera a confusão acerca do tipo de ação que se deve tornar. O problema não é a indecisão, mas uma questão de identidade. Quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Estados Unidos, quem sois? A maior parte de seus fundadores conhecia essa resposta. Muitos dos primeiros norte-americanos também sabiam. Eles eram israelitas. Como apenas alguns poucos eram judeus, e como não havia cidadãos de um Estado de Israel, inexistente naquela época, de que maneira eles passaram a se considerar israelitas. Eles eram israelitas em razão de sua identificação mística com aquele povo ancestral e com o seu Deus. Historiadores reconhecem que os primeiros norte-americanos percebiam uma surpreendente semelhança entre suas próprias dificuldades, sua história e sua situação e a dos filhos de Israel ao tempo de Moisés e Josué. Era como se estivessem revivendo a história. Batizaram seus filhos com os nomes dos profetas e patriarcas hebreus e compararam sua situação com o cativeiro no Egito. E o rei Jaime ao faraó, o mar cujos perigos seus ancestrais haviam enfrentado ao Mar Vermelho, e seu novo lar, a imensidão. Washington e Adams frequentemente eram citados como Moisés e Josué. Faltavam apenas as areias desertas do Sinai. A Bíblia foi mais do que um guia religioso para os primeiros colonizadores da Nova Inglaterra. Foi também um guia político. Os primeiros códigos criminais das colônias de Fremont e da Baía de Massachusetts foram criados com base em leis encontradas no Êxodo e Levítico e em Deuteronômio. Por volta de 1776, já era de aceitação geral que Deus havia criado uma nova Israel norte-americana. A ideia estava presente nos sermões proferidos para congregações aquiescentes, com títulos como a República dos Israelitas. Um exemplo para os Estados americanos, abre aspas, e semelhanças entre o povo dos Estados Unidos da América e a antiga Israel, fecha aspas. A ideia estava tão profundamente enraizada
que o primeiro desenho proposto para o selo dos Estados Unidos retratava o faraó sentado em um carro aberto, atravessando as águas cíndicas do Mar Vermelho, numa busca frenética dos filhos de Israel. Raios de um pilar de fogo cintilavam acima de Moisés, quando este elevou a mão sobre o mar, fazendo-o cobrir o faraó e os egípcios. Contudo, os Estados Unidos estavam a quase 4 milênios e 9.000 quilômetros de distância das terras ancestrais onde os israelitas haviam fugido. A história dos israelitas é um épico no qual o Deus de Israel revelou-se, selou um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Chamou Jacó de, entre aspas, Israel, e prometeu que, entre aspas, uma nação e um conjunto de nações serão teus. Fecha aspas. Bom dia, Edmar, seja muito bem-vindo. O plano de Deus de libertar seu povo espiritual e temporalmente exigiu uma forte previsão e planejamento. E falando em mãos invisíveis, Deus revelou o cativeiro dos egípcios a Abraão antes que qualquer israelita falasse. O filho de Jacó, José, vendido como escravo por seus irmãos, elevado ao governo sob o faraó, disse-lhes que Deus o havia trazido ao Egito. Jacó e seus outros irmãos seguiram-lhe o exemplo, sobrevivendo no Egito durante a fome de 7 anos. Mas depois que José e sua geração passaram, os filhos de Israel multiplicaram-se muito, e aquilo que um dia Abraão vira em sonho tornou-se realidade. 400 anos de cativeiro. Ao longo de sua história, até os dias atuais, tem constituído um axioma que tudo vai bem quando os israelitas são obedientes a Deus. Quando eles deixam de obedecer a seus mandamentos, Deus costuma usar povos vizinhos para mostrar-lhes a natureza inexorável da lei de recompensa kármica. O propósito do cativeiro egípcio era permitir que o povo tivesse a experiência direta de sua própria recalcitrância, lançada sobre seus ombros através de seus efeitos egípcios. Quando chegou o momento da libertação do povo judeu, Deus enviou Moisés para retirá-los do Egito e levá-los até a entrada da terra prometida, e Josué para levá-los até o limite da sua obstinação remanescente. Sob a brilhante liderança de Josué, os israelitas tornaram a terra prometida em uma campanha militar relâmpago. Uma característica surpreendente dos israelitas era sua organização em federação tribal, o que concedia a cada povo considerável autonomia. Foi esta república venerada que os primeiros norte-americanos admiraram e procuraram recriar. O destino dos israelitas foi tudo, menos constante. Mas uma vez o povo rebelou-se, foi escravizado por nações vizinhas e, mais tarde, inteiramente desperdiçado. Mas nem tudo estava perdido. Por volta de 732 a.C., Isaías profetizou que um dia o Senhor, entre aspas, reuniria as párias e agruparia os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Fecha aspas. Exige uma considerável variação de opiniões entre estudiosos e teólogos acerca do significado desta profecia. Alguns acreditam referir-se à libertação dos israelitas do cativeiro da Babilônia do século
6 a.C., outros ao retorno da Assíria, outros ainda à formação do moderno Estado de Israel. E alguns acreditam referir-se ao reagrupamento dos 12 povos de Israel em solo norte-americano. Ao que parece, na grande odisseia dos israelitas, quase 22 séculos se passaram antes que surgissem sinais visíveis de como essa profecia poderia realizar-se. O cenário estava sendo criado para o reagrupamento dos israelitas, mas a terra a qual eles estavam destinados a retornar tinha de ser preparada. Na verdade, tinha de ser descoberta. Esta tarefa foi atribuída pela mão invisível a Cristóvão Colombo, que chegou ao continente americano graças a uma profecia. Ao cumprir sua missão, ele escreveu, abre aspas, nem a razão, nem a matemática, nem tampouco os mapas tiveram qualquer utilidade para mim. Plenamente consumadas foram as palavras de Isaías. Fecha aspas. A vida de Colombo é caracterizada pelo mistério. A data ou o local exato de seu nascimento não são conhecidos. Alguns afirmam que era grego, outros que era genovês e outros ainda que era um judeu espanhol. Colombo bebeu da fonte da astrologia, das obras do Marco Polo, do Antigo e do Novo Testamento e dos apócrifos. E as duas palavras que compõem seu nome, Cristóbal Colo, significam berço do Cristo, o colonizador. Este personagem misterioso era versado na linguagem poética das sociedades secretas do século XV e possivelmente pertencia à grande corporação de tecelões, sociedades secretas tais como as corporações, os cavaleiros templários, os Rosa-Cruzes e os maçons, eram repositórios dos ensinamentos dos mistérios sagrados e ancestrais, transmitidos aos iniciados ao longo da história. A ideia de que existe um mistério pode afigurar-se para alguns, envolta em uma aura de exclusividade que está em descompasso com suas noções esclarecidas de liberdade de escolha. No entanto, subjacente ao universo de efeitos encontra-se um mundo interior de causa, cuja luz iluminou homens e mulheres ao longo dos séculos, brilhando em praticamente todos os movimentos sociais, científicos e espirituais salutares. Na verdade, a maioria das religiões possui um ensinamento interior, tão igualmente semelhante e milenar que Aldous Huxley chamou de a filosofia perene. As sociedades secretas eram patrocinadas por uma fraternidade de seres espirituais altamente evoluídos, conhecida como a Grande Fraternidade Branca, que magnetizavam o fogo sagrado para o altar de seus corações. A luz branca que emana de suas auras faz com que pareçam vestir um manto branco, e eles são citados por João Evangelista como os santos vestidos de branco. Esta fraternidade de adeptos sempre procurou elevar e esclarecer os filhos de Deus, atuando além do véu, ou secretamente, embora no seio da sociedade. Ela tem patrocinado os grandes movimentos pela liberdade religiosa, o progresso científico e a liberdade política. A tradição das sociedades secretas é milenar. Existiu em várias épocas, na Caldeia, no Egito, na Grécia, na Itália, entre os hebreus,
os cristãos, os muçulmanos e outros. Praticamente todos os grandes mestres da humanidade, Homero, Moisés, Pitágoras, Gautama, Jesus, Paulo e outros da mesma estatura, foram iniciados dos mistérios sagrados. O patrocínio conferido a Colombo por essa fraternidade mística foi o que tornou sua viagem ao Novo Mundo Desculpa, gente. Foi o que tornou a viagem ao Novo Mundo bastante extraordinária. A América havia sido descoberta repetidamente pelos bascos, fenícios, druidas, líbios, egípcios, chineses, árabes, nórdicos e dinamarqueses durante quase 2.500 anos antes de Colombo. Mas Colombo acalentava uma ideia em seu coração. A imagem arquetípica de uma nova raça destinada a nascer da antiga era uma ideia cujo tempo havia chegado. O manto do destino descera sobre Colombo, e a próxima cena, no grande épico dos israelitas, estava prestes a começar. Como resultado do patrocínio da fraternidade, o colonizador que levava o Cristo captou a imaginação do velho mundo e iniciou um enorme movimento de colonização. Assim foi concebida uma nova nação dedicada àquilo que Roger Williams, fundador do Rhode Island, chamou de liberdade da alma. Mas havia muito a ser feito, pois não havia declaração de independência nem Constituição, e poucos compreendiam o karma de um povo ancestral que vivera até mesmo antes do dilúvio em um continente perdido chamado Atlântida. E menos ainda do que, ou como, essa civilização passada influenciaria o novo mundo. Segundo Platão, a Atlântida foi uma terra de cidades brancas e templos dourados cintilantes que afundou no mar como resultado de violentos terremotos. Diz-se que 60 milhões teriam perecido em uma única noite. Platão recebeu seu conhecimento da Atlântida a partir de relatos traduzidos pelas escolas de mistérios do Egito por um certo solo legislador ateniense. A Atlântida ancestral foi palco de civilizações da Idade de Ouro, cujos habitantes viviam juntos em profunda harmonia espiritual. Mais tarde, a discórdia, a guerra e o mau uso das tecnologias avançadas criaram as condições kármicas causadoras do afundamento do continente. Embora a Atlântida seja uma lenda para muitos, as lendas passam da esfera do mito para a realidade, com umas poucas descobertas oportunas. Em 1933, Edgar Cayce profetizou que, abre aspas, uma parte do templo da Atlântida poderá ser descoberta, próximo à costa da Flórida. Fecha aspas. 2 pilotos, intrigados com essa previsão, sobrevoaram a área para observá-la. Em 1968, descobriram ruínas submersas ao largo da ilha de Andros, próxima de Piniquim. O momento da descoberta relaciona-se, ao menos por coincidência, com outra previsão de Cayce. Em 1940, ele afirmou que a parte ocidental da Atlântida, entre aspas, estará entre as primeiras áreas da Atlântida a elevar-se de novo. Aguardem em 68 ou 69. Fecha aspas. Desde então, as ruínas submersas
de pirâmides em degraus, plataformas de pedras elevadas e grandes projetos de construção têm sido descobertos no fundo do Mar do Caribe e do Atlântico Ocidental. Embora a Atlântida possa surgir de novo fisicamente sob um aspecto, ela já retornou através da reencarnação de seu povo. A reencarnação é amplamente aceita como um fato da vida no Oriente. Conquanto ainda não encontre uma aceitação geral no Ocidente, ela vem ganhando acolhida cada vez maior na comunidade científica, mais frequentemente através de experiências individuais e recordação de vidas passadas. O general George Patton, a estrategista que obteve sucesso espetacular na Segunda Guerra Mundial, acreditava na reencarnação. Benjamin Franklin previu seu próprio retorno, entre aspas, em edição nova e mais elegante, revista e corrigida pelo autor, fecha aspas. Uma pessoa pode reencarnar diversas vezes, buscando aperfeiçoar a alma e equilibrar o karma. Da mesma maneira, civilizações inteiras reencarnarão juntas, a fim de equilibrar o karma e cumprir seu destino enquanto grupo. Dentre aqueles que mantiverem um nível de integridade na Atlântida durante seu período de iniquidade, encontravam-se os filhos de Deus que reencarnaram como os primeiros israelitas. Desde então, a semente de Abraão reencarnou repetidas vezes em todas as nacionalidades, raças e religiões. Assim, os israelitas são caracterizados apenas por sua devoção à pessoa e ao princípio do Deus único. De fato, são eles o fruto da semente crística conferida a Abraão. No entanto, através da reencarnação, eles se dispersaram por todas as fronteiras da raça e da religião. O litoral oriental da América do Norte, parte do Novo Mundo, na qual os israelitas estavam fadados a reencarnar, foi uma porção da Atlântida que não afundou. Todavia, anos após a viagem de Colombo, o Novo Mundo estava longe de mostrar-se habitável. Um iniciado da fraternidade trabalhou incansavelmente para restabelecer a civilização da Idade de Ouro da Atlântida e proporcionar o ambiente favorável para que os israelitas cumprissem seu destino ardente, o incomparável Francis Bacon. De onde surgiu um gênio de igual estatura? Lord Chanceler da Inglaterra, filósofo, escritor, político, cientista, orador e humorista, Bacon foi um dos profetas da Revolução Científica. Incentivou a formação e influenciou os destinos da Real Sociedade, além de constituir uma força estimuladora no Renascimento elisabetano. Editor da versão bíblica do rei Jaime e primeiro ensaísta inglês. Bacon é considerado por muitos o verdadeiro autor, embora secretamente, das obras de Shakespeare e outros representantes da literatura elisabetana. Bom dia, Malu, seja muito bem-vindo. Em sua obra mais conhecida, Novo Organum, Bacon apresentou um método de lógica indutiva em Instauratio Magna, ofereceu um plano para a reconstrução total das cidades, das ciências, das artes e de todo o conhecimento humano, para devolver ao homem o domínio sobre a natureza. Segundo Alfred Dodge, as outras autoridades, em 1580,
Aos 20 anos de idade, Bacon fundou secretamente a primeira fraternidade Rosa Cruz. A Sociedade Literária Rosa Cruz é a primeira loja dos maçons especulativos, livres e aceitos. Mas o que Bacon fez pela Inglaterra é insignificante diante da obra invisível por ele realizada em prol de seu grande sonho, o estabelecimento de uma nova Atlântida. Além de todo o resto, Bacon lançou as bases para o estabelecimento dos Estados Unidos da América. Bacon intitulou um trabalho literário alegórico sobre uma comunidade utópica de Nova Atlântida, talvez inspirado por sua lembrança da Idade de Ouro da Atlântida. Considerado uma referência alegórica aos Estados Unidos, diz-se que o livro contém as chaves para os rituais da franco-maçonaria. Bacon, o mestre maçom, deixou um legado para o futuro. Ao construir para o futuro, é preciso instilar nos demais a essência vital de sua própria meta. Os sonhos de Bacon tornaram-se viáveis porque os primeiros maçons abraçaram suas metas. Embora poucos maçons da atualidade compreendam o significado interior de suas próprias tradições, W.L. Wheatstone, autor de The Memory of Masonry, salienta que a maçonaria oferece, entre aspas, uma filosofia da vida espiritual do homem e um diagrama do processo de regeneração, fecha aspas. Esta filosofia é representada simbolicamente em seus 3 níveis, ou passos de iniciação. Segundo Wilson, de um nível para outro, o candidato é conduzido de uma antiga para uma inteiramente nova qualidade de vida. Ele emerge da morte para o homem natural e termina tornando-se, graças à disciplina, um homem aperfeiçoado e regenerado. Ele emerge da morte como um mestre, um homem justo e tornado perfeito, com a consciência e as aptidões mais amplas, instrumento eficiente para ser utilizado pelo grande arquiteto em seu plano de reconstrução do templo da humanidade caída, capaz de iniciar e estimular outros homens a uma participação na mesma obra grandiosa. Abre aspas, o verdadeiro propósito da maçonaria moderna não são as metas sociais e caridosas, às quais tanta atenção é concedida, mas a implementação da evolução espiritual daqueles que aspiram ao aperfeiçoamento de sua própria natureza e a transformação desta, dotando-a de qualidades divinas. Fecha aspas. Gente, o desafio da maçonaria é renascer, entre aspas, incorruptível, fecha aspas, o que deve ser procedido pela morte da natureza interior. O 3º grau maçônico é uma alegoria da crucificação, da morte e da ressurreição de Irã Abif, instrutor ou guru análogo ao Cristo. Assim, a intenção da maçonaria não é a construção de um templo, mas a ciência maior de construção da alma. Em escala macrocósmica ampliada aos Estados Unidos, isto significa a ressurreição da civilização de ouro da Atlântida, através da ressurreição da identidade divina de seus cidadãos na Nova Atlântida. Bacon foi um parceiro incógnito na Companhia Virgínia, que estabeleceu uma colônia na Virgínia.
Foi confidente do explorador, soldado, cortesão, escritor e colonizador inglês Sir Walter Raleigh, e correspondeu-se com John Smith, que se tornou presidente da colônia de Jamestown após ser salvo da morte nas mãos de Powhatan pela filha do chefe Pocahontas. Como Bacon atuava nos bastidores, existem apenas uns poucos traços identificáveis de seu trabalho no Novo Mundo. Em 1910, ele foi homenageado pela Terra Nova em seu selo comemorativo no tricentenário, como o espírito conselheiro da colonização. Com o florescimento da maçonaria no país, a profecia da restauração estava praticamente cumprida, mas não totalmente. Os Estados Unidos ainda eram propriedade britânica. Em meados de 1700, o espírito da Revolução varreu as colônias norte-americanas, proveniente da reação à tirania. Proveniente da reação à tirania britânica e do Grande Despertar. Um renascimento religioso que deu origem à crença de que Deus havia fundado uma nova Israel nos Estados Unidos. O Grande Despertar estimulou o movimento milenar e fez as coisas darem um passo adiante. A crença de que Deus estabeleceria ali um reino milenar, como fora prometido em Apocalipse 20. Cristo reinaria, então, por 1000 anos. A linguagem milenar e religiosa adaptou a estrutura da história apocalíptica às ideias políticas comumente definidas. A liberdade dos Estados Unidos foi uma causa de Deus, a tirania britânica foi a do anticristo. O pecado constituía o fracasso no combate à Inglaterra. Fez-se necessário algo mais do que o desejo ardente para produzir uma revolução. É preciso organização. Os maçons, e apenas eles, eram suficientemente organizados. Dificilmente a Revolução Americana poderia ter acontecido sem eles. Fez-se necessário algo mais do que o desejo ardente para produzir uma revolução. É preciso organização. Os maçons, apenas eles eram suficientemente organizados. Dificilmente a Revolução Americana poderia ter acontecido sem eles. Desculpa, eu retornei, né? Segundo o historiador Bernard Fly, a maçonaria sozinha encarregou-se de estabelecer os alicerces da unidade nacional na América. Ela fomentou os sentimentos de unidade norte-americana em uma classe de indivíduos reduzida, mas proeminente. Os Estados Unidos não poderiam ter existido sem ela, pois os estados também estavam profundamente divididos entre si. Por volta de 1760, dificilmente seria encontrada uma cidade, grande ou pequena, onde a maçonaria não estivesse pregando a fraternidade e a igualdade. Nós vamos parar aqui, que já são 10h01. Amanhã nós recomeçaremos com o grande selo, quando foi criado o grande selo dos Estados Unidos. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos aula do curso, onde nós estamos estudando esta alquimia de Saint-Germain, estamos estudando este livro, estudando como nos tornarmos um verdadeiro alquímico, como fazer a nossa autotransformação, né? Porque a verdadeira alquimia precisa começar de dentro para fora. Então, hoje teremos aula às 18 horas, no curso que estamos ministrando da consciência crística, estudando alquimia, teremos atendimentos, as limpezas das nossas personalidades que degradaram, para que nós possamos abrir espaço nessa consciência.
possamos nos reconectar com a nossa fonte criadora, reconectar com a nossa parte divina, para podermos acessar tudo isso. Então, gratidão por quem está aqui até esse momento presente, gratidão por quem vai se conectar no pós-vivo, gratidão por quem está acompanhando esta jornada deste livro fabuloso, que está nos trazendo tanta consciência neste momento presente, né? Neste momento de evolução que nós estamos passando. E eu só tenho que dizer gratidão. Gratidão, gratidão. Espero vocês, quem vai para a aula do curso hoje, às 18 horas. O link é colocado no grupo do curso. Lá nós estudamos, lá nós fazemos os atendimentos. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Só tenho que dar gratidão nesse dia de hoje. Namastê.